Vamos para o resumo da lição de número 4, com o título A Igreja e o Reino de Deus. O texto todo está dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São Marcos capítulo 1, versículo 15. Essas palavras são do Senhor Jesus Cristo e a Bíblia diz: o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós. Então, para que nós possamos anunciar o reino de Deus, pregar o reino de Deus, pregar o Evangelho, é necessário que nós estejamos fazendo parte desse reino. Verdade prática, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então essa é a missão da igreja, mas é necessário estar vivendo neste reino. É necessário estar fazendo parte desse reino. A leitura bíblica em classe se encontra em São Marcos capítulo 1, versículo 14 ao versículo de número 17. E a nossa introdução, ela está dizendo: a Bíblia apresenta Deus como um rei. Então a Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo e todas as coisas. Então o nosso Deus, ele é rei e ele domina sobre tudo. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Então o salmista aqui está dizendo que ele é rei. No Salmo 47, versículo de número 6. Então, verdadeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao vencer na cruz do Calvário, ele é chamado Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Sob o seu reino governa soberanamente. Então, nessa lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino de Deus, o reino divino, na sua dimensão universal, na universalidade e também de maneira soberana. Também nós vamos falar do reino de Deus no presente e falaremos também do reino de Deus de forma escatológica, de forma futura. Na primeira parte aqui da lição, a natureza do reino de Deus. O reino de Deus, ele é universal, ou seja, tem uma universalidade. O salmista diz que Deus é rei sobre toda a terra. Então, na continuação aqui, onde nós lemos no Salmo 47, nós lemos o versículo 6 e olha o versículo 7 agora. Pois ele é rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Interessante, né? Que esse exemplo nós cantarmos louvores com inteligência, ou seja, para nós adorarmos ele com a nossa inteligência, com o nosso intelecto. A Bíblia fala sobre um culto racional em Romanos capítulo 12. Apresentar a Deus o nosso culto de forma racional, com o nosso raciocínio. E Daniel também, olha que interessante, quando Daniel escreve lá no capítulo 4, versículo de número 25, diz assim: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças, né, ou que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quando Nabucodonosor foi comer capim com os bois, depois de 7 anos ele volta ao seu reinado e ele então começa a magnificar e adorar o nome do Senhor, porque ele diz: abater pode ser que ao qualquer outro Deus com letra minúscula abata, né? Diminua as pessoas, mas abater, depois levantar e colocar o reino dele mais poderoso ainda, somente o Deus dos céus tem poder para isso. Daniel capítulo 4, versículo 35 também diz: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar ou atrapalhar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então não há quem possa impedir o trabalhar de Deus. Jó fala isso no capítulo 42. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No item 2 aqui, a soberania divina e os acontecimentos no mundo. Então Deus, a natureza do reino de Deus, Deus está sempre no controle de tudo, Deus está no domínio de tudo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Então muitas vezes as pessoas, né,
Elas confundem quando vê tantas maldades no mundo e pensa assim, mas será que Deus criou o mal? De forma alguma Deus criou o mal. Deus criou os seres, Deus criou todas as coisas e os anjos, Deus deu a eles livre-arbítrio, ao homem também deu livre-arbítrio para estar adorando ao nome dele. E nós sabemos que um dos querubins se rebela no céu, com eles cai uma terça parte dos anjos, e nós sabemos também que ele induz ali Eva a pecar, Adão também cai e agora a natureza humana está caída, mas Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou seja, Deus sabia que o homem ia cair, mas já tinha planejado a salvação da humanidade. Então Deus não quer que ninguém servindo a Ele como um robô, como que por obrigação, não, mas nós temos que estar de livre, espontânea vontade, adorando e buscando a presença desse Deus Todo-Poderoso. Então Deus está no controle de tudo. Então veja bem, isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Então o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Quando a pessoa se afasta de Deus, o mal está sobre a vida dela. Por que nós temos que estar adorando a Deus? Nós temos que estar buscando a Deus. Porque o ser humano se parece com aquilo que ele idolatra, se parece com aquilo que ele dá valor. Tudo que o ser humano dá valor, ele se torna parecido com aquilo. Então quando nós damos valor à palavra, à Bíblia, e adoramos ao Senhor, nós vamos parecer com o nosso Deus e vamos morar eternamente com Ele. Então significa que embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Então, Deus está sempre com o domínio de todas as coisas. Deus jamais foi pego de surpresa e Deus jamais será pego de surpresa. Por quê? Porque Deus, ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas. O diabo não conhece teu pensamento e o diabo também não é onisciente. Só Deus conhece teus pensamentos e só Deus é onisciente. O Salmo 103, verso 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então o seu reino domina sobre tudo. No item 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Então o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós. A nação de Israel no Antigo Testamento, ela era muito importante. Olha como está dizendo aqui o comentarista. No Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele, né, em um governo soberano e teocrático, que é o próprio Deus que mandava e governava sobre eles, apresentar ao mundo a bondade de Deus. Então o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles tinham essa missão de levar o nome de Deus para que o nome de Deus fosse conhecido ali entre os povos, para que o nome de Deus fosse anunciado ali entre os povos. E está escrito aqui em Isaías 43, verso 15: Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Então Deus cria Israel com esse propósito, da mesma forma que ele cria a igreja. E a Bíblia diz que a igreja já estava nos pensamentos de Deus desde a eternidade, como a salvação já estava no pensamento de Deus desde a eternidade. Por quê? Porque Deus nunca e jamais foi pego ou será pego de surpresa. E isso você pode ter certeza. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha um propósito de abençoar esta nação e por meio dela abençoar todos os povos. Então é bem clara a Bíblia Sagrada em dizer, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aqui em Gênesis capítulo 12, que promessa maravilhosa: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel, de ti vai nascer alguém que vai abençoar todas as famílias da terra. E esse alguém nós sabemos que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, e por intermédio de sua morte e ressurreição, ele estabeleceu a igreja. Então agora o Senhor Jesus Cristo estabelece a igreja. Olha aqui em Efésios 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Por quê? Porque Israel dizia, né, nós somos o povo de Deus, e chamava todas as demais nações de gentios. Agora Deus diz não. Agora Deus diz aqui, deixa bem claro que
em Jesus nós somos um só povo. Então nós somos um só povo, nós somos uma só nação. É a nação eleita. Então o povo de Deus ele é um só. Aqueles que adoram Jesus Cristo, não importa se estão no Brasil, se estão na Europa, na África, na América do Norte, não importa se na Oceania, não importa em que país esteja, o povo de Jesus é um povo só. Parte 2. A igreja e as dimensões do reino de Deus. No item 1, o reino de Deus como realidade presente. Então, nos evangelhos, nós vimos Jesus, né, chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Então, o reino de Deus ele tem a dimensão presente, a dimensão agora. Então, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós, e nós precisamos o quê? Nós precisamos ter esse reino e estar nesse reino. Nós precisamos ter uma conversão genuína. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, desde que ele foi batizado pelo seu primo João Batista lá no Jordão, e o Espírito Santo repousa sobre ele, leva ele ao deserto para ser provado por 40 dias. Quando ele volta, já volta anunciando o reino, já volta anunciando o evangelho. E aqui tem um exemplo, né? Onde ele cura um homem endemoniado, cego e nu. Por quê? Porque ele está já estabelecendo esse reino. Ele está já chamando as pessoas para provarem desse reino. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus não compreendiam a graça do Senhor que havia sobre o Senhor Jesus Cristo. E eles então acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebul. Olha só que coisa, que blasfêmia, né? Mas aí a palavra de Deus em São Mateus 12, 28 diz assim: Jesus Cristo inteligentemente diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, quer dizer, então ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente chegada a vós o reino de Deus. Então Jesus deixou claro, ele expulsava pelo poder de Deus e consequentemente, o reino de Deus então estava ali, sendo anunciado a eles. Nessas palavras, veja bem, Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Então, ele deixou claro, o reino de Deus é chegado, dizendo assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele estava ali anunciando o reino dos céus. Quem estivesse próximo dele, né, e cresce nas palavras a qual ele dizia, recebia em seu coração essa graça e participava desse reino. Onde está o reino de Deus? Uma pergunta interessante, onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado a um espaço geográfico, mas com a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, onde está o reino de Deus? Onde está a presença do Senhor Jesus Cristo. Onde está a presença do Senhor Jesus Cristo? Aí está o reino de Deus. Quando você se reúne e começa a falar do Senhor Jesus Cristo, pessoas que chegam perto, começam a experimentar o gostinho do reino de Deus, elas ficam saboreando, né? Elas ficam saboreando este reino, ficam sendo parte ali abençoadas. Elas falam assim, nossa, como é bom ouvir um hino, como é bom ouvir uma palavra, mas elas não têm apenas que saborear uma parte, mas elas têm que receber nos seus corações também. Então não está relacionado a um espaço geográfico, mas sim aonde o Senhor Jesus Cristo está, a manifestação do reino de Deus, ali está o reino de Deus. Em outras palavras, toda vez que as pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente ali. Então é assim que é a operação do poder de Deus. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, estava presente na igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na nossa era. Então o reino de Deus está presente também através da igreja, através da sua vida, através da sua pessoa. Leve o reino de Deus, anuncie o reino de Deus, viva o reino de Deus. No item 3, o reino de Deus como realidade futura. Então aqui nós estamos falando sobre escatologia, né? Assim o reino de Deus possui uma dimensão presente, que nós já estamos experimentando esse reino. Ela também possui a dimensão futura, a dimensão escatológica. Então, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficarão fora deste reino. Então, ele deixa claro também os que ficarão fora deste reino. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, também tem uma listagem aqui, né, de pecados que a pessoa deve, somente pelo poder de Jesus, ser liberta desses pecados.
mas que está uma listagem de que não vão entrar no reino de Deus, não vão estar nessa dimensão futura do reino de Deus. É, já nós já estamos experimentando hoje, agora, essa dimensão do reino de Deus. Contudo, olha só o que está dizendo aqui em Hebreus 6 e 5. E provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro. Então, quem chega até Jesus, recebe Jesus, experimenta o quê? Ele já experimenta as doçuras do século futuro. É claro que nós estamos no corpo, como diz, né? No corpo desta morte, né? O apóstolo Paulo diz que o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero não consigo fazer. Mas nós já estamos experimentando. O milênio, o Senhor Jesus Cristo vai governar aqui nesta terra, vai reinar aqui no milênio. E nesses 1000 anos que ele governará aqui sobre a terra, nós vamos experimentar essa dimensão futura. Então, veja bem aqui, ó, o milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo deixa claro aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 5, ele deixa claro que no futuro, então a palavra de Deus, nós entendemos que a igreja será arrebatada, o mundo passará por um período de grande tribulação, Jesus Cristo virá pessoalmente em glória, né, com a sua igreja também em glória, ele vai estabelecer o seu reinado. No final da grande tribulação, Israel será acuado, nós chamamos de Batalha da Magedon, e Jesus vem socorrê-los e estabelece o seu milênio sobre a face da terra. Essa também é uma dimensão futura do reino, a dimensão escatológica. Na parte, agora no item 3 aqui, no item 3, o reino de Deus, né, como realidade futura, nós acabamos de falar. Agora na parte 3 da lição, na parte 3, a igreja no contexto do reino de Deus. A igreja no contexto do reino de Deus. No item 1, a distinção entre igreja e reino de Deus. Há uma distinção? Sim, há uma distinção. Nós vamos aprender agora. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, porque às vezes a pessoa pensa que a igreja é o reino de Deus. Não, a igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é a presença de Jesus, o reino de Deus é a salvação de Jesus, o reino de Deus é estar com Jesus eternamente. Por isso que ele tem a dimensão presente, que nós estamos com ele, e a dimensão futura, que estaremos para sempre com ele. Contudo, ela não é o reino de Deus, a igreja, né? Mas em toda a sua expressão. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo, envolve todo o povo, tanto da antiga aliança como do Novo Testamento, então do Antigo e do Novo Testamento. Olha como que a Bíblia diz aqui, ó, lá em Êxodo capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal. Então aqui está dizendo lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi chamado para ser reino sacerdotal, ganhar os demais povos, servir de modelo para os demais povos chegar a Deus. Então vocês serão reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa é a bênção pronunciada por Deus. E Pedro fala a mesma coisa, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio divino, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você veja bem que a dimensão do reino de Deus, ela abrange tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. No item 2, a igreja expressa o reino de Deus. Agora sim, a igreja ela expressa o reino de Deus. Então a igreja tem esse poder, essa graça de expressar o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Ou seja, né, quando Jesus Cristo vem, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, prega ressurreto 40 dias, é assunto ao céu. 10 dias depois, que é a festa de Pentecostes, que ela é uma festa 50 dias depois da Páscoa, que foi 50 dias depois de Jesus Cristo ressuscita, ele envia o Espírito Santo inaugura a igreja no dia de Pentecostes. Essa é a plenitude dos tempos. A igreja foi chamada para anunciar o reino de Deus nessa plenitude dos tempos. Então a igreja tem essa tarefa sublime e maravilhosa. Está escrito aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a igreja, ela já estava, o projeto de Deus já estava lá antes da fundação do mundo. É claro que a palavra do Senhor Jesus Cristo,
Ela é bem clara, ela é cristalina, tá? Ela é cristalina. Então, isso significa que debaixo do novo pacto, da nova aliança, do Novo Testamento, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano de salvação. Então, essa é a missão da igreja. Essa é a missão que nós precisamos colocá-la em prática. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então agora Deus vai usar quem? A igreja para fazer conhecida a multiforme sabedoria dele. Olha que papel importante e maravilhoso que a igreja tem, e você faz parte deste corpo de Cristo, você faz parte da igreja. Então deixa Deus usar você. A igreja, item 3, a igreja da última parte, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é importante, a importante missão da igreja. Então veja bem, quando a igreja prega o evangelho, ela está pregando o quê? Ela está pregando o reino de Deus. Olha como é que Lucas descreve aqui em Atos, né, capítulo 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do quê? Do reino de Deus. Então ele estava anunciando o reino de Deus. Aqui também, quando ele fala lá aos presbíteros, Atos capítulo 20, versículo 25, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então Paulo se despedindo e dizendo, né, eu passei por vós fazendo o quê? Pregando o reino de Deus. Então nós temos que anunciar o evangelho e pregar o reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago, capítulo 2, versículo 5 diz assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do quê? Do reino, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então Tiago confirmando, né, que nós fazemos parte desse reino porque nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, nós confiamos nele, entregamos a nossa vida a ele. Isso significa que a igreja sabe que o reino de Deus é e que nós sabemos que o reino de Deus é e que importância ele tem. Então nós sabemos o que ele é e a importância que ele tem. Quando esse entendimento não é claro, há o quê? Há um grande desgaste na igreja local. Então a igreja local, ela pode sair fora da sua rota, enveredar por outros caminhos, quando essa igreja local, ela não trabalha em prol do reino. Então nós temos que tomar este cuidado, viu? A igreja local, ela não pode sair fora da sua rota. A igreja local, ela tem que trabalhar em prol do reino de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com o individualismo, com o partidarismo. Por quê? Porque isso é próprio do ser humano, viu? Isso é próprio do ser humano. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Fazemos parte de uma igreja local, sim, né? Trabalhamos ali, ajudamos nesta obra, mas nós temos que entender que nós estamos trabalhando para o reino, estamos trabalhando em prol do reino de Deus, de algo muito maior, né? Conclusão, nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus, como disse alguém, né? A igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Então, o reino de Deus ainda é maior do que a igreja, né? A igreja é importante, é maravilhosa, mas o reino de Deus é muito mais abrangente ainda, é mais abrangente. Então, a igreja faz parte, ela não é o reino, ela faz parte do reino de Deus. A igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Então a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Então daqui a pouco nós estaremos eternamente com este rei maravilhoso. 2 Pedro 1,11 diz, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Conceder a entrada ampla, eterna, a esse reino eterno, né? Então nesta passagem aqui lá em 1 Pedro capítulo 1, depois você lê na sua casa, é muito importante porque está dizendo alguns itens que nós precisamos colocar em prática para que a gente possa verdadeiramente ampliar nossa entrada no céu, dizendo o seguinte: como é que eu amplio a minha entrada no céu? Na obediência e me diminuindo e observando a palavra, então a caminhada vai ficando mais fácil, nós vamos deixando mais fácil o Espírito Santo nos carregar e nos conduzir. Vamos para a nossa pergunta número 1. Qual é o importante aspecto da natureza do reino de Deus que as Escrituras revelam? Qual que é o importante aspecto?
um dos importantes aspectos é a sua universalidade. Na pergunta 2, o que o Antigo Testamento revela quanto ao reino de Deus em relação a Israel? Que Deus, né, escolheu este povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele o nome do Senhor ser conhecido, e através deste povo vir também o Salvador à humanidade. Pergunta 3, qual é o aspecto importante destacado na lição a respeito da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente? Então o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós. Pergunta 4, além da dimensão presente do reino de Deus, qual é a outra dimensão abordada na lição? É a dimensão futura, escatológica, porque passaremos a eternidade com este rei dos reis, Senhor dos senhores, e lá num corpo glorioso não haverá mais perigo, né? E nem frustração quanto ao pecado. Pergunta 5. Explica a dimensão entre a igreja e o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo, porque envolve todos os povos, né, de todos os tempos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que morreram servindo a Deus, morreram em esperança, morreram crendo no nome do Senhor e morreram professando a este nome todo-poderoso. Então olha como que Deus é bom. Então lembre, você faz parte deste reino, trabalhe em prol deste reino, anuncie este reino no seu evangelho e seja bênção nas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.